Olá, que alegria! Estamos aqui para cultuar ao nosso Deus. Então, venha estar conosco, é o convite que fazemos para você. E ao entrar, nunca esquecer de dar o like. Já deu seu like? Curtiu o nosso canal? Vai lá naquela mãozinha, clica para que vá assim, curta, Diga, aqui estou, curto este canal, Quadrangular e Equipenha, para nós continuarmos levando essa mensagem de Jesus. E vamos aproveitar também, enviar esse link, que você já recebeu, convidar aqueles que você quer que com muita alegria estejam conosco também. Familiares, amigos, vizinhos, diga para eles entrarem, que nós estamos aguardando cada um. E eles entrando também, dar o like, fala para eles, entra, curte e vamos juntos, em uma só voz, cultuar ao Senhor. Como é bom, deixar um tempo para dizer, e agora eu vou buscar o meu Deus. Queremos dar boas-vindas a cada um de vocês que sempre estão conosco. Olá para o irmão José Cristiano, a Maria Totti, também a Ruth Vendramini, Paulo Oliveira, a Marci, Edson Bosniak, a Marisa Ávila Góes. Também damos boas-vindas a Áurea Neves Góes, a Francisca Cantoia, Gigi, a Gigi com seus pais Giane, Vanderlei, Fátima Patrício, Anair, Lindaura, a irmã Iraci, o irmão Erenaldo. Vão entrando, vão curtindo. Também damos boas-vindas a Cristina, a Lisli, ao Eli, a Rosilene. Como é bom estar com cada um de vocês. A irmã Riselda, a Holandina, o irmão Rafael, a Francisca Cantoia, Pastor Cristiano, a Sandra, Karine Borges, Rogério Dantas. Cada um de vocês são muito bem-vindos. Vão entrando, vão enviando o link, curtindo, para que em uma só voz invocamos o Senhor. Queremos então desejar que a paz seja com você. Que esta paz te alcance aonde você estiver, seja no trabalho, no seu lar, a caminho. Juntos agora desejamos que a paz te alcance. Vamos orar? Se você puder fechar os olhos, se não, fique com o seu olho aberto, mas coloque o teu pensamento no trono da graça. Buscamos ao Senhor e Ele ouve as nossas orações. Deus Todo-Poderoso, muito obrigada. Te agradecemos pelo dia que o Senhor nos concedeu e por esse tempo tão precioso em que nós vamos agora cultuar ao Senhor. É a distância, mas o Senhor se manifesta, o Senhor vem e abençoa, de uma maneira que só o Senhor pode, a cada um que está aí no seu lar, no seu trabalho, a caminho, e nós que aqui estamos, nós queremos agora dizer, este culto é para o Senhor. Visita-nos, Senhor, abençoa, recebe tudo o que oferecemos ao Senhor, porque o Senhor é tão bom, o Senhor já ofereceu o melhor, ofereceu o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz, por isso estamos aqui. Com muita alegria agradecemos e a Ti, ó Deus, louvamos, a Ti agradecemos, honramos, bendizemos, louvamos porque o Senhor é o nosso Deus. Muito obrigada, Pai. Recebe este culto e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Glorificado seja o nome daquele que vive e reina para sempre. Então vamos cantar louvor ao Senhor? Cordeiro Santo de Deus e Leão da tribo de Judá. Aleluia. Das nuvens ele vem, os reis irão se prostrar. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a Ti, que pode impedir o eterno. Nosso Deus é o leão, leão de Judá.
que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o Leão, todo joelho dobrará. Abram os portões, preparem o caminho ao Rei. O Deus que vem salvar, aqui está pra libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, ungido com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o Leão, todo joelho dobrará. Quem pode se comparar ao nosso Deus? Quem pode? Quem pode impedir o eterno? 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 Nosso Deus é o leão, leão de Judá, ungido com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o Leão, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o Leão, todo joelho dobrará. Você pode aplaudir ao Cordeiro Santo de Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor, louvando ao Senhor em todo o tempo, né? Diz a palavra de Deus. Em todo o tempo, louve ao Senhor. E nós vamos agora transmitir recados para você e também que são convites, venha estar conosco em cada um deles. Amanhã nós temos um dia muito gostoso aqui na nossa igreja presencial, tarde da bênção, e às 20 horas nós temos culto de propósito. Então venha participar, escolha um deles ou venha estar nos dois. Às 15 horas, né, a nossa tarde da bênção, e às 20 horas é um culto de propósito que você pode dizer: Senhor, eu estou precisando de alguma coisa. Aí você faz um pacto com o Senhor de estar 7 quintas-feiras e o Senhor responde, viu? Tem respondido, tem sido bênção. Você pode trazer a garrafa de água para se tornar águas que saram, ou a peça de roupa de alguém que não pode estar aqui,
documentos, fotos, tudo para receber oração. Então, venha estar presente, viu? É uma alegria receber cada um de vocês. Sábado nós temos devocionais de jovens. Você que é jovem, tá? A partir de 18 anos, participe às 19 horas aos sábados. O Fernando e a Dani, que são os líderes, convidam você a estar presente. É muito bom, eles têm dinâmicas, coisas gostosas. Então, participe. E aí, domingo de manhã, nós começamos a nossa semana num tempo muito especial, em oração. É o culto de oração às 9 horas da manhã. Comece a sua semana assim, orando, buscando ao Senhor, e você vai ver como Ele responde. E aí, às 17 horas, aos domingos, são devocionais de adolescentes. Glória a Deus, ela está crescendo e nós convidamos você que tem de 13 a 17 anos. Você que é pai ou tio ou parente de alguém desta idade, conhece aí vizinhos de 13 a 17 anos, invista em trazê-los, né? É tão gostoso, estão sempre aqui, já vejo os pais enviando seus filhos, é muito especial. A Lisli convida você para estar na devocional às 17 horas. E aí, às 18 horas é o culto da família. Então, reúne toda a sua família e venha cultuar ao Senhor. É muito, muito importante, né? Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Então, esse é o tempo. Envolve toda a sua família para estar aqui, tá? E aí, o que acontece? Após o louvor, as crianças vão para um culto Kids. E os juniores, que têm de 9 a 12, vão para outra sala, um culto especial também para eles. É muito bom, porque eles recebem a palavra de Deus de acordo com aquilo que eles vão guardar. E como é bom, cada dia tenho ouvido de crianças que têm guardado a palavra de Deus no seu coração, e a Bíblia diz que eles vão levar até crescer, e isso é muito especial. E nós que temos de 13 anos para cima, ficamos aqui no templo louvando ao Senhor. E nós estamos aqui, queridos, no nosso jejum da vitória. Você está firme? É hoje já 17º dia, hein? 21 dias de jejum da vitória. Olha como vai passando, né? Tem passado rápido, mas louvado seja o Senhor, porque nós estamos aí recebendo a palavra de Deus diariamente, uma mensagem que toca, né, as nossas vidas, que o Senhor tem falado conosco. E é muito importante estar com um propósito diante do nosso Deus, que ouve, que responde. Venha participar, né? Se você diz, eu ainda não entrei, pode entrar ainda, tem mais 4 dias aí pela frente, dia 26 vai terminar para a glória do Senhor, né? Nós estamos aqui, no ano do avante e sem parar. Então, a nossa igreja está atuando em todas as coisas, né? Para que nós venhamos trabalhar, levando essa mensagem, levando a palavra do Senhor. E isso é muito importante. E cada campanha, cada coisa que é colocado é para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, até que Ele venha nos buscar. É muito importante isso, né? E falando nisso, nós vamos agora meditar na palavra dele, aquilo que ele tem para nós. Nós estamos aqui já meditando no livro de Atos dos Apóstolos, né? Em abril nós comemoramos a Páscoa, a ressurreição, quando Jesus foi para o céu. E aí, então, o que deu a continuidade daquilo que Jesus trouxe para os seus discípulos, ensinou. E aí, o que aconteceu? Então, hoje eu quero ler em Atos, capítulo 4, para nossa meditação. Veja o que aconteceu, né? As coisas que foram acontecendo com os apóstolos estão registradas na palavra do Senhor, que servem para mim e para você, exemplos para aquilo que nós precisamos seguir e guardar no nosso coração. Amém? Diz assim a palavra de Deus: E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde.
Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte reunirem-se em Jerusalém os seus principais e os anciãos, os escribas. E Anás, o sumo sacerdote, Caifás e João e Alexandre e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro nome a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a multidão de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los rigorosamente, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Veja, queridos, nós estamos aqui, falando daquilo que aconteceu, que nós pregamos a semana passada, Pedro e João estavam indo, a hora sexta, que é a hora da tarde da bênção, às 3 horas, estavam indo para o templo para orar. E aí tinha um coxo lá que todos os dias ficava pedindo esmola. E pediu para eles esmola. E aí Pedro, revestido da autoridade, do poder do nome de Jesus, disse: olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o coxo, imediatamente, as pernas ficaram firmes, ele levantou, começou a andar, começou a saltar, a glorificar a Deus. Coisa maravilhosa aconteceram. Então aí já estamos aqui, no outro dia, que aquele coxo que agora estava curado, são, aquele homem que tinha passado a vida inteira, em quê? Parado no chão, com as pernas travadas, agora estava com a perna andando. Então ele toma uma decisão: eu vou seguir esses apóstolos, eu vou estar com eles, porque bênção vem da vida deles. Como é bom isso,
Quando pessoas olham para outra pessoa e pode dizer, olha, dele sai virtude, desta pessoa sai bênção, então eu quero acompanhá-la. Isso é muito importante, irmãos. Isso aqui deixa um ensinamento para mim e para você. Se você andar com Jesus, for cheio do poder de Deus, aonde você passar, você vai manifestar este poder. E aí então as pessoas vão querer andar com você. É isso que o Senhor quer de nós, que nós venhamos ser cheios do poder dele. E aí então manifestar a glória do Senhor. Quando as pessoas vierem para você para falar de tristezas, para falar do sofrimento que ela está vivendo, das angústias, né, das situações difíceis. Quando vierem pedir coisas para você, você vai dizer, olha, de mim eu não tenho nada, mas em nome de Jesus eu posso te dizer, ó, eu vou orar por você, você vai ficar bom. Você pode dar ensinamento, você pode dar instruções da palavra de Deus, isso é muito bom. E aí as pessoas então vão querer andar com você. Foi isso que esse homem agora ele viu em Pedro e João, a presença de Deus. Então começou a acompanhá-los. E queridos, nós lemos aqui, não foi só ele, mas todas as pessoas ali que acompanharam isso, que viram, porque as pessoas conheciam este homem que ficava pedindo lá. Muitos, né, já devem ter ajudado ele com esmola, muitos tinham compaixão dele. Agora vem que ele está andando, que ele está caminhando, então começaram a seguir Pedro e João. Olha, vamos seguir esses homens aí, porque deles vem bênção. E aí o povo começou a crer, começou a acreditar. E aí então os sacerdotes, né, começaram a ver que algo estava acontecendo, porque estavam agora seguindo Pedro e João. E aí começaram a falar, e agora o que nós vamos fazer? A multidão está seguindo, tá? Não, então foram até eles, falaram, o que vocês estão fazendo? Que negócio é esse? Queriam compreender, né? Falaram, olha, parece mesmo que eles andaram com Jesus, tal. E eles falaram, olha, nós estamos aqui e não é nada por nós, nada vem de nós, eles falaram, mas vem de Jesus Cristo, aquela pedra principal que vocês rejeitaram, que vocês negaram, que vocês crucificaram, mas ele ressuscitou dos mortos, né? Eles tinham aquela convicção de que Jesus agora era vivo, ele ressuscitou. O Senhor Deus agora o colocou por cabeça. Cristo ressurreto é aquele que nos guia, que vai à frente. Vocês rejeitaram, mas ele vive e nós fazemos por causa dele. E a Bíblia diz algo tão especial no versículo 12, que eu quero que você, né, se não sabe, decore este versículo, mas que você venha gravar. Olha o que diz esse versículo, é maravilhoso. Aliás, na Bíblia, existem versículos, né, que se destacam e nós precisamos gravar esta palavra na nossa mente, no nosso coração e viver por ela. E aqui, o que eles dizem? Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então, qual é esse nome? É Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome. Que coisa maravilhosa! Debaixo do céu não há outro pelo qual nós devamos ser salvos. Então, queridos, continua para mim e para você. Esta palavra é viva. A salvação só é encontrada em Jesus Cristo. Em Jesus que pagou um alto preço naquela cruz para nos trazer salvação. Então eles estavam tão convictos e levando ali a mensagem e falando, olha, só em Jesus há salvação. E coisa maravilhosa diz que 5.000 homens, vocês leram aí,
creram, eles estavam crendo. E olha, quando a Bíblia diz 5.000 homens, são só os homens que eram contados. Não eram contados as mulheres e as crianças. E nós sabemos que as mulheres seguiam a Jesus. As mulheres tinham, né, aquela fé viva. Então eram muitas pessoas que estavam seguindo porque criam nesse nome Jesus Cristo. Nesse nome poderoso, só Ele tem o poder de nos trazer salvação. Queridos, nós fomos criados corpo, alma e espírito. Esse corpo, né, tem a sua data de validade, como diria, né? Nós vamos partir. Chega um momento que o corpo, né, é chegada à morte, ele termina. Mas nós temos o Espírito, e o Espírito, ele é eterno. Então cabe a nós escolhermos para onde vamos. Se nós vamos passar a eternidade com Jesus, com o nosso Deus, ou se nós vamos passar a eternidade no inferno, na maldade. Então, se nós queremos passar a eternidade com Deus lá no céu, onde haverá ruas de ouro, onde haverá coisas maravilhosas, as lágrimas vão ser enxugadas, é só por Jesus. Não há outro nome. É só em Jesus Cristo que temos que crer, entregar a nossa vida e nos apegar cada dia mais e mais. É em Jesus. Então Pedro e João estavam anunciando, é só em Jesus que nós devemos crer, confiar. E aí então os sacerdotes, né, pegaram e deixaram eles de canto e falaram, peraí, vamos conversar. E entre eles ficaram conversando, e agora o que vamos fazer? Parece que esses homens andaram com Jesus. Eles estavam vendo por quê? Porque eles tinham convicção. O poder de Jesus Cristo estava fluindo em Pedro e João. Eles estavam ali levando a graça que Jesus tinha deixado para eles através do Espírito Santo. Então eles falaram, olha, esses homens parece que andaram com Jesus, mas o que a gente vai fazer? Aí falaram, bom, vamos fazer o seguinte, vamos ameaçá-los para que eles parem de pregar esse nome, para que eles não falem mais. Veja, irmãos, que coisa, né? Um homem que tinha sido coxo, a vida inteira ali entrevado no chão, tinha que pedir esmola, uma vida terrível, agora estava saltando, andando, feliz, alcançou vitória. Eles viram um benefício tão grande. Então, muitas pessoas crendo em Jesus, eles resolvem fazer com que os discípulos não falassem mais de Jesus, porque não queriam que as pessoas, né, deixassem de seguir a eles, a religiosidade, ao ir até Jesus. Que coisa triste. Hoje em dia, quantas pessoas, né, elas fazem isso, ao invés de se entregar a Jesus, que além de trazer salvação, ainda traz cura, traz milagres, faz maravilhas. As pessoas, ao invés de se entregar a Jesus, ficam presas à religiosidade que não levam a nada, que realmente ela só vai trazer prisão. Quem traz libertação é só Jesus. Então eles falaram, olha, vamos lá e vamos ameaçá-los, eles que não falem mais desse nome. E voltaram para Pedro e João e falaram, o negócio é o seguinte, vocês não falem mais desse nome. Aí Pedro falou, misericórdia, né? Até parece que nós não vamos falar do nome do Todo-Poderoso, que traz salvação, que traz libertação. E eles ameaçaram mais uma vez, olha, vocês não falem, não falem. Mas graças a Deus, né, que nos deu esta graça através de Pedro e João, que falaram, vocês podem fazer o que quiser, mas nós vamos continuar falando deste nome. E eles fizeram, né, o que a nossa igreja está com um lema este ano. Nós vamos avante e sem parar. Por isso eu e você estamos aqui hoje, porque Pedro e João tomaram a melhor decisão
que é continuar a falar do nome daquele que salva, daquele que cura, daquele que liberta, daquele que tem todo o poder. Por isso nós estamos aqui hoje falando de Jesus. Não existe outro, não existe, e nada vai nos parar de falar do nome de Jesus. Graças ao nosso Deus, que os apóstolos, foram ameaçados, foram ali muitas vezes, sufocados, mas eles falaram não, olharam só para Jesus. E assim tem que ser a nossa vida. Você deve olhar para o alto, olhar para Jesus. Podem vir pessoas até, talvez se você lá no seu trabalho quer falar de Jesus, ou na sua família, ou na sua vizinhança, pessoas que dizem, não, você não vai falar. Não pare de falar de Jesus. Não pare de anunciar o nome que tem todo o poder para salvar, o nome que faz milagres e maravilhas. Esse nome é Jesus. Continuemos falando de Jesus, porque nós estamos aguardando que Ele breve virá nos buscar. Então nós devemos anunciar, e aqueles que estiverem ao seu redor e puderem ouvir, que você vai falar de Jesus e ele vai receber a salvação, esta paz gloriosa que só Jesus pode dar. E aí você então, levando Jesus Cristo, a pessoa recebendo, aí você vai receber um galardão, o nome, teu nome vai estar lá registrado. Naquele dia, ele evangelizou tal pessoa, esta pessoa conheceu Jesus. Então é isso que nós devemos, continuar avante, sem parar, olhando para Jesus, só falando do nome dele, porque só nele há salvação, ele faz milagres, ele faz maravilhas, ele é a razão de estarmos aqui. Nada pode nos ameaçar e falar, pare de falar de Jesus, não, porque ele é a razão da nossa vida. O nome de Jesus é o nome todo-poderoso. O nome de Jesus é a essência da nossa vida. Jesus é a nossa paz, é a nossa alegria, é a nossa libertação. A coisa melhor da nossa vida é sermos libertos, e é em Jesus que alcançamos isso. Então viva disso, irmão, viva da palavra mais poderosa, Jesus. Este nome tem poder, ele traz salvação, ele traz vida, e agradecemos, os apóstolos que não pararam, que nada fizeram com que eles parassem, eles continuaram. Por isso está tudo registrado na palavra de Deus, para deixar como exemplo para mim e para você, para continuarmos falando, continuarmos evangelizando, porque a glória do Senhor, ela se manifesta naqueles que se colocam diante dele, se oferecem a ele, e a presença dele se manifesta, e a graça do Senhor. E olha como é bom o nosso Deus. Nosso Deus, ele ama todos, e o desejo do nosso Deus é que todos sejam salvos. Esse é o desejo do nosso Deus. Mas para sermos salvos, nós só temos uma coisa: precisamos aceitar Jesus, precisamos reconhecer que Ele é o Filho de Deus. Aí a salvação entra na nossa vida, e aí nós começamos a caminhar com Ele, para receber cada dia, a graça do Senhor, aquilo que Ele nos instrui, para chegarmos mais perto. Por isso estamos, nesse propósito de 21 dias de jejum da vitória, onde nós vamos fortalecendo o nosso espírito cada dia mais, para chegar mais perto do Senhor, e Ele vai nos fortalecendo, vai nos guiando, nos direcionando, para estarmos cada dia mais, preparados, porque breve Ele virá nos buscar. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor é bom. E o Senhor enviou Jesus Cristo para vir a esta terra, para nos trazer salvação. E nenhum outro nome é a salvação, só em Jesus. Obrigada porque os apóstolos não pararam, continuaram falando, e a sua palavra foi indo e chega até nós hoje. E aqui estamos nós, fazendo aquilo que devemos fazer, transmitir Jesus, transmitir aquilo que Jesus faz,
que é real, que é vivo, a salvação, a graça e a bênção dele que vem sobre nós. Deus abençoe cada um neste momento, que possa estar, se alguém aqui que ainda não aceitou Jesus está aceitando neste momento, a sua paz está invadindo o coração dele, e assim o Senhor faça, Pai. Muito obrigada, porque em Jesus há salvação para as nossas vidas e nos dá liberdade. Muito obrigada, Pai. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Continue aí para receber oração, muitas outras coisas que vamos ter ainda. Amém? Olá, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, esteja na sua casa, no seu trabalho, se você estiver na casa de campo, na casa de praia, se você estiver em trânsito, andando aí na calçada, no carro, na bicicleta, na motocicleta, no patinete, se você estiver no metrô, no trem, no avião, no submarino ou até na estação espacial, haja paz no seu coração. Nós nos reunimos mais uma vez para engrandecer, para exaltar e para glorificar aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. O nome dele é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Obrigado pela sua companhia. Quero orar por você, quero orar pelos seus, por aqueles a quem você tem apresentado a Deus os seus nomes, as suas necessidades. Vamos falar com Ele para que Deus mova o sobrenatural em favor de cada um que será agora apresentado o seu nome. Vamos falar com Deus. Senhor, elevamos a nossa voz perante a Tua face, elevamos o nosso pensamento a Ti para invocar a Tua palavra. A Tua palavra em favor dos necessitados, daqueles que necessitam de uma libertação, de cura, de um milagre. Por isso oramos, Senhor, para que a força e o poder da autoridade do nome de Jesus seja manifestada neste lar, que está chamando, está buscando pela Tua presença. Por esta casa, por esse indivíduo, por essa senhora, por essa moça, por essa criança que está buscando a Tua face. Senhor, Tu conheces as necessidades. E porque conhece, nós queremos rogar pela cura e o milagre. Para que a alma seja agora restaurada. A alma ferida, a alma abatida, seja em Ti agora refeita. Haja paz nesses corações. Orar para que essa alma ferida seja curada dos traumas e das circunstâncias que o dia a dia trouxe a ela. Às vezes um acidente, uma discussão, uma outra circunstância ruim. Senhor, que haja cura nessa alma, porque o Senhor tem o poder de limpar e libertar a alma de toda a opressão do mal. Vem agora manifestar o seu poder para restaurar, para fazer novo a alma ferida, a alma cansada, a alma abatida. Oro também pelo corpo, para que na autoridade e o poder do nome de Jesus esses vícios vão embora. Toda a força da dependência química ou emocional, física, vai embora agora em nome de Jesus Cristo. E no lugar haja paz, saúde física, que a dependência química não volte mais. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro por aquelas dependências que têm sido química e emocional, também que vai embora e não volte mais. Em nome de Jesus. Haja libertação agora. Haja saúde no corpo. Que cada parte do DNA desta vida seja tocada. Quer seja nos pés, nas mãos, nas pernas, no coração, no pulmão, na mente, na garganta, nos ouvidos, nos olhos, nos rins, no fígado, nos demais órgãos internos e as partes reprodutoras sejam tocadas agora com saúde, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo haja saúde, tanto no homem quanto na mulher. Que a força do seu poder os alcance agora,
trazendo saúde, renovando os músculos, as artérias, renovando, Senhor, os ossos, vivificando medula, as glândulas, toda a parte hormonal deste corpo. Seja tocada pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus Cristo, pois nós cremos, e eu creio, e por isso profetizo a saúde, a vitória, a libertação. E eu oro, Senhor, para que o milagre também aconteça nas áreas, sejam elas de relacionamentos, tanto familiares como de amizade, nas áreas que estão na justiça, que a tua presença venha trazer solução. Na área de relacionamento, do trabalho, Pai, vem com provisão agora, em todas as áreas, pois que o Senhor é poderoso, e eu creio, no nome de Jesus. Amém. Orando assim, nós dizemos, obrigado, Senhor, pela sua presença. Você pode dizer aí, amém, eu creio. Obrigado pela sua manifestação. Nós vamos orar agora para consagrar aquilo que você traz diante de Deus, com alegria, com amor. Queremos que a presença de Deus seja viva em todas as áreas da sua vida, na área emocional, na área física, na área de trabalho. Quando lemos a Escritura, tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento, nós vemos que as sementes que são semeadas no reino de Deus, elas são multiplicadas. E Deus dá a semente ao que semeia. Então, daquilo que Deus tem te dado, que você vai trazer a presença dele com amor, ele recebe, por isso nós vamos consagrar a ele. Ele recebe e multiplica. E tenha certeza que você está, através da sua oferta, do seu dízimo, multiplicando vidas salvas, vidas transformadas. Você está sendo aquele que patrocina e apoia a manutenção e a expansão do reino de Deus na terra. Por amor, eleve sua mão para o céu neste momento. Vamos consagrar a eles. Querido Deus, consagramos a Ti aquilo que os seus filhos, suas filhas trazem diante da Tua presença com gratidão, com alegria. Porque eles trazem daquilo que o Senhor já tem dado e eles trazem com gratidão. E semeiam novamente na Tua presença para que haja abundância de multiplicação em todas as áreas, tanto na vida pessoal, quanto familiar, quanto no trabalho, quanto também na Tua casa, Senhor. Obrigado, porque o Senhor é um Deus que olha e vê o coração e a expressão dele através de atitudes. Te damos graças no nome de Jesus. Amém. Consagramos a Deus sim, porque a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. E quero orar com você também pelo Brasil. A Bíblia diz que devemos orar por nossas autoridades. Vamos falar com Deus. Eleve o seu pensamento a Deus. Querido Deus, nós agradecemos a Ti por viver nesta nação. Uma nação em que temos a liberdade de culto, pois assim diz ser democracia. Então ela nos permite cultuar com liberdade. Quero agradecer também da sua parte os rios, as florestas, todo o clima tão abençoado. Uma nação abençoada da parte do Senhor e abençoado também na parte de população, população amorosa, um povo amoroso. Senhor, obrigado por podermos viver no Brasil. E oramos para que as autoridades, nas suas ações, desde a mais alta à mais baixa autoridade, possa exercê-la em favor do povo, em favor das necessidades do povo. E oro também por aqueles que ajudam a administrar, como são os que estão trabalhando, os médicos na área da saúde, toda a estrutura voltada a ela, os professores na área da educação e toda a estrutura voltada a ela. Aqueles que trabalham no saneamento, levando o lixo embora, o esgoto e trazendo água limpa, promovendo saúde também para a população, qualidade de vida. Oro por todos aqueles que trabalham nas áreas de construção, aqueles que trabalham na área de plantar o alimento e toda a estrutura para manter viva a população.
Senhor, oro por aqueles que trabalham na área da ciência, tecnologia, aqueles que trabalham na área do comércio, aqueles que trabalham na área de transporte, todos os que se envolvem para fazer com que essa seja uma nação melhor. A bênção do Senhor esteja sobre ela. Oro também por aqueles que se envolvem e dedicam o seu tempo para serem missionários, levando a sua palavra, quer seja no bairro, quer seja no estado, no país ou fora do país. Senhor, nós temos pessoas que se dedicam em todos os lugares, alguns se dedicam até em lugares distantes, nos ribeirinhos, nas tribos indígenas, missionários em todas as áreas, por isso oramos por eles. Quero orar pelos nossos missionários que nos representam nas casas de leis, que a bênção do Senhor permaneça sobre eles. Quero orar pelo nosso missionário pastor Jefferson Campos, que está lá como deputado federal, nos representando, fazendo valer a palavra de Deus e os seus valores. Quero orar, Senhor, também pelo nosso coordenador dos coordenadores, pastor Lucas Flores, que tem se colocado à disposição do Senhor e do seu reino. Que a bênção do Senhor seja sobre ele também nas suas ações. Oro pelos nossos representantes administrativos, pastor Mário de Oliveira, no Conselho Nacional, pastor Toninho, no Conselho Estadual, todos os envolvidos, aqueles nossos missionários que iniciaram esse trabalho na região 585, pastor Nelson, pastor Sueli, eu, minha esposa e todos aqueles que envolvidos estão para levar a tua palavra, os pastores, lideranças, suas famílias que nos abençoam, que a mão do Senhor esteja sobre nós, que essa possa continuar sendo uma nação próspera e abençoada pelo seu favor, pela sua graça, por seu amor e misericórdia, e que nós que levamos o seu amor e a sua graça, sejamos protegidos e multiplicadas as forças pelo poder do teu Espírito. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. E também oro por você que faz dessa uma nação melhor, que levanta cedo ou tarde, mas dedica o seu tempo para produzir frutos nessa nação. Que a bênção do Senhor também esteja sobre você e sobre todos nós. Aliás, desde sempre, aquele que levanta com alegria e semeia a semente, muitas vezes até chorando, ele vai colher com alegria. Por isso, não desanime não. Dedique o seu tempo, faça do seu cotidiano, da sua agenda, uma agenda feliz, mesmo em tempos difíceis, porque você vai colher com alegria. Deus te abençoe, você e todos os seus. Tchau.